Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai começar a leitura do livro O Poder da Mulher que Ora. Meu Deus, a minha expectativa para esse livro tá, gigante. Tá gigante porque eu sei que grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus tem para mim, Deus tem para você. Eu convidei, coloquei em aberto para quem quisesse participar. E a gente tem aqui no Zoom a Viviane, seja muito bem-vinda, Vivi. E ato contínuo, né? A gente vai estar também colocando aqui no Instagram, para depois vocês virem. Poderia até aproveitar a gravação do Zoom, né? Mas eu já vou deixar ao vivo direto ali no Instagram. E vamos, nesse primeiro momento, vamos orar, fazer uma oração objetiva, para que Deus possa vir, através do Espírito Santo, preparar os nossos corações, preparar a nossa terra, o nosso solo, e como jardineiros que nós possamos regar, colocar as sementes ali e regar dia a dia, para que essas sementes possam frutificar, não só na minha vida, mas que ao frutificar também possa transbordar na sua vida, que está aí conosco nessa manhã. Senhor Deus, eu sou grata a Ti pela oportunidade de poder, ó Pai, fazer essa leitura. E eu creio, Pai, que através do Espírito Santo o Senhor vai trazer para nós o discernimento, o entendimento que nós precisamos para nos aproximar mais de Ti, para termos maior intimidade com o Senhor. E eu quero abrir os meus lábios, ó Pai, tão somente para aquilo que vem do Teu coração. Obrigada por Senhor, porque o Senhor colocou no nosso coração essa leitura. Nós abençoamos desde já. E nós fazemos a abertura desse livro, O Poder da Mulher que Ora, e que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome, e que o Senhor possa estar, através do Espírito Santo, crescendo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar aqui a minha tela. O compartilhamento da tela para quem está lá no Zoom. Se você gostaria de participar conosco direto ali no Zoom para acompanhar a leitura, na bio aí do Instagram tem o link direto. Você pode acessar a minha bio, clicar no link para você entrar na sala. Oi, Sirlene, bom dia. Seja bem-vinda, meu amor. Para você estar conosco lá na sala do Zoom, basta acessar aí o link na bio, clicar lá em Jornada de Leitura e você vai ser direcionado direto aqui para a sala, onde o livro ele estará sendo compartilhado. Você pode acompanhar a leitura junto comigo. Beleza? A gente já vai começar. O que diz a contracapa, né? O que o autor traz para nós. O nome do autor, ele é um nome estrangeiro aqui, é Stormy Omartian. E ele começa já falando sobre a oração, ela tem poder. Mas por que é tão difícil para você orar por si mesma? A primeira orientação é orar por nós mesmas. Então vamos lá. Não importa a sua idade, não importa seu estado civil, em que condições estão o seu corpo e a sua alma, ou há quanto tempo você é ou você não é cristã. Mas se você é uma mulher, este livro, ele é para você. Provavelmente, com frequência, você se vê fazendo uma das seguintes indagações. Você acha mais fácil orar pelos outros do que por você mesma? Você ora por seu marido, você ora por seus filhos, por seus conhecidos, por seus amigos e por pessoas que às vezes nem conhece, com maior facilidade do que por você mesma. Há momentos em que sua vida parece estar fora do controle? Você se sente pressionado como se os dias estivessem tão ocupados que temesse estar perdendo qualidade de vida por causa disso? Você já sentiu como se sua vida estivesse encalhada e você não consegue ir para parte alguma? Você já se perguntou se pode, de fato, alcançar o propósito pleno e o destino que Deus tem para você? A consagrada autora Stormy Omartian revela como Deus pode trazer respostas para suas perguntas mais angustiantes. E você descobrirá como Deus pode aplainar o seu caminho, acalmar as tempestades, manter em segurança aqueles que preza e até mesmo você. Simplesmente para simplificar as coisas que parecem complicadas demais para você resolver. Entretanto, nada disso acontece por acaso. Nada disso acontece sem oração.
Storm a convida a experimentar o poder da oração e alcançar novas perspectivas para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Nas orelhas diz assim: em seus livros anteriores, aqui são as orelhas do livro, tá? Em seus livros anteriores sobre a oração, Stormy O'Martin compartilhou as maneiras como maridos e como esposas podem orar por seus cônjuges e como pais podem orar por seus filhos. E nesse livro, ela quer compartilhar como você pode orar por você. Ela quer ajudá-la a aproximar-se de seu Pai Celestial, a sentir-se os braços dele ao seu redor, a manter o coração reto diante dele, a viver na confiança de saber que está dentro da vontade dele, a descobrir de modo mais completo quem ele a criou para ser. E encontrar a plenitude e a totalidade no Senhor, para que você possa alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Em outras palavras, a autora ela quer lhes mostrar como abranger com eficácia toda a sua vida em oração, de modo que você possa ter mais Deus em sua vida. Todos nós precisamos de mais Deus em nós todos os dias. Então aqui a promessa da autora, ela diz que, na verdade, escreveu esse livro tanto para você como para ela mesma. Aí ela diz assim: eu sou como você. Muitas vezes eu acho a vida difícil. Em vez de fácil, em vez de complicado, em vez de simples, potencialmente ela acha a vida perigosa em vez da vida segura. E exaustiva, muitas vezes, em vez de estimulante. Com frequência, é mais como um vento forte, um vento quente e seco, do que uma brisa suave, uma brisa fresca e uma brisa estimulante. Uau! Então a autora ela nos convida a realizar a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, porque Deus deseja que nós almejemos a sua presença. Ele deseja que você encontre sua realização nele e em mais nada. Ele deseja que você caminhe perto dele. Ele deseja que você cresça em fé, cresça em conhecimento da palavra dele. Ele deseja que você coloque todas as suas esperanças e os seus sonhos nas mãos dele e confie que ele supra todas as suas necessidades. Quando você o fizer, ele vai abrir um depósito de bênçãos em sua vida. Isso porque tais coisas são a vontade dele para você. Aqui fala que a autora, ela também tem outros livros, né? O poder dos pais que oram, o poder da esposa que ora, o poder do marido que ora e fé crucial em tempos difíceis. A autora ela é casada com Mitchell há 30 anos e vive no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Aí vem os agradecimentos. Ela agradece especialmente a Susan Martin por suas orações e trabalho árduo como minha secretária, assistente, a companheira de oração e amiga. Ela agradece ao marido por seu amor, pelas orações, pelo jeito para cozinhar, a seus filhos simplesmente porque eles existem, a meus fiéis companheiros de oração, aos pastores Jack, Ford, Rice Brooks, Tim Johnson, Ray Macron, John Hoare, Jim Lafon, Scott Bauer por suas orações vitais, pelas palavras transformadoras. Ela agradece, ela diz assim: a minha família na Harvest House, aí cita aqui o nome de algumas pessoas. E, enfim, ela completa dizendo as milhares de mulheres que enviaram cartas, e-mails e mensagens via fax, compartilhando comigo, né, com ela, as lutas, alegrias, anseios e os desejos do coração. E, por fim, ela diz assim, ó: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Salmos 90, 17. Amém, Sirlene. Parabéns, né? A gente realmente já tem que acordar agradecendo o quanto Deus é maravilhoso conosco. E agora, enfim, a gente começa falando sobre o primeiro tópico, que é o poder. Vamos lá? Então, não importa a sua idade, não importa seu estado civil, não importa em que condições estão o seu corpo, a sua alma, ou quanto tempo você é ou você não é cristã. Se você é uma mulher, este livro é para você. Sou uma seguidora devota do Senhor há mais de 30 anos e durante todo esse tempo não me afastei dele, mas ainda assim também preciso desse livro. Na verdade, eu escrevi tanto para mim quanto para você, leitor. Isso porque eu sou como você. Muitas vezes eu acho a vida difícil em vez de fácil. Eu acho a vida complicada em vez de simples e potencialmente perigosa em vez de segura e exaustiva em vez de estimulante. E de fato, quantos de nós, muitas vezes, passamos por essa situação e quantos de nós realmente, às vezes falamos, nossa, a vida é tão difícil,
meu Deus, como é complicada, e nossa, eu tô tão cansada. Enfim, mas existe o outro lado, existe o outro lado. E com frequência, é mais como um vento forte, quente e seco, do que uma brisa suave, do que uma brisa fresca e estimulante. No entanto, descobri que Deus ele pode aplainar, ou seja, ele pode acalmar, colocar esse caminho plano, né? Acalmar as tempestades, manter em segurança aqueles que prezo e a mim mesmo. E até mesmo simplificar as coisas quando peço que ele carregue as complicações da vida para mim. Mas isso não acontece sozinho, isso não acontece sem a oração. Em meio à vida agitada, muitas vezes não paramos o suficiente ou então oramos apenas pelas questões mais urgentes e deixamos de reservar um tempo para nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, conhecê-lo melhor e compartilhar com ele os anseios mais profundos do nosso coração. Em nossas orações a jato, nós passamos reto pela avenida por meio da qual ele traz bênçãos à nossa vida e corremos o risco de acordar um dia com aquele sentimento de vazio, com aquele sentimento de insegurança, lá no fundo do estômago, amedrontando-nos com a ideia de que nossos alicerces eles podem estar se transformando em areia e nossa armadura tornando-se frágil como uma casca de ovo. Foi o que aconteceu com a autora. Há alguns anos, ela estava tão preocupada, tão ocupada trabalhando, cuidando de adolescentes, tentando ser uma boa esposa, administrando a casa, escrevendo livros e viajando para promovê-los, participando de todas as reuniões da igreja, ajudando pessoas necessitadas e procurando fazer todo mundo feliz, que ela acabou deixando de lado a coisa mais importante, que é o relacionamento íntimo com Deus. Não que ela tivesse parada ou parado de se relacionar com Deus. Pelo contrário, não conseguiria chegar ao fim do dia sem Ele. Não que ela estivesse parado de orar, mas na verdade, ela estava orando mais do que antes por todas as outras pessoas do planeta. No entanto, ela não orava por si mesma, pelo próprio relacionamento com Deus. Não que ela tivesse deixado de ler a sua palavra. Ela lia sim durante horas, pesquisando as escrituras para diferentes projetos nos quais trabalhava e para os estudos bíblicos em que participava, mas não dedicava tempo para Deus, a fim de que Deus falasse com ela de modo pessoal por meio da Bíblia. A autora estava ocupada fazendo o que era bom e havia deixado de fazer o que era melhor. Sem que se desse conta, havia se transformado em Marta em vez de Maria. Uau! Lucas 10, 38, 42. Será que isso tem acontecido com a gente? Será que nós estamos fazendo simplesmente o que é bom e deixando de lado aquilo que é melhor para nós? Nos transformando em Marta, cuidando de coisas, de afazeres, dedicando todo o nosso tempo a afazeres, a coisas, ao invés de, assim como Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo, atento à voz dele. O que será que verdadeiramente onde nós estamos empregando todo o nosso tempo precioso, aquilo que a gente tem de mais importante, para que a gente possa chegar no fim do dia e verdadeiramente dizer, eu tive tempo com Deus hoje. Continuando, a autora ela não reservava tempo suficiente para estar a sós com Deus. Será que nós estamos reservando tempo suficiente para estarmos a sós com Deus? A autora percebeu que a consequência de não estar a sós com Deus é ficar tão fragilizada que ela não tinha condições de prosseguir. Ela sentia-se como aquela casca de ovo, como se pudesse ser esmigalhada, né, com uma pressão mínima. Quem nunca quebrou uma casca de ovo para saber quão frágil é aquela casca, né? Então a autora ela sabia que ela precisava ter mais de Deus em sua vida. E nada nesse mundo poderia ser mais importante do que isso. E assim como a autora, nós também precisamos trazer essa verdade para as nossas vidas. Entender que nós precisamos ter mais de Deus em nossas vidas. E não havia nenhuma outra coisa que seria capaz de saciar a fome da autora, a não ser a presença de Deus. Então ela percebeu o quanto era importante para ela guardar e proteger o seu relacionamento pessoal com Deus em oração. Eu vou tomar para mim, né? Então aqui eu percebo que eu preciso guardar e proteger o meu relacionamento pessoal com Deus através da oração. Isso aqui já é um conselho incrível que a autora está passando para nós.
Amém. É isso aí, Sirlene. É um monte de coisas. A Sirlene fala assim, ó, eu tenho um monte de costuras, olhei para a máquina e para o céu e escolhi falar com Deus. Parabéns pela escolha. E que Deus, de forma recíproca, Ele há de falar contigo ainda esta manhã. A maneira de evitar esse tipo de experiência pelo qual a autora passou é orar sobre todos os aspectos de nossa vida, de tal modo que isso nos mantenha espiritualmente acordadas e nos lembre sempre de quais são as promessas que Deus tem para nós. Essa prática, ela nos manterá concentradas em quem Deus é e em quem Ele nos criou para ser. Nos ajudará a viver do jeito de Deus e não do nosso jeito. Elevará o nosso olhar do temporal para o eterno e nos mostrará o que de fato é importante. Nos dará a capacidade de distinguir a verdade da mentira, de fortalecer a nossa fé e nos dará a coragem para crer no impossível. Uau! Quantas vezes nós não nos encorajamos a acreditar no impossível? Mas a partir de hoje que você possa se encorajar e saber que realmente é possível acreditar no impossível. E nos capacitará para que nos tornemos a mulher que ansiamos por ser e acreditamos que podemos ser. E qual de nós não precisa disso? Todas nós precisamos. Todas nós precisamos verdadeiramente descobrir e andar nesse caminho. A autora ainda continua assim, olha, em meus livros anteriores sobre oração, eu compartilhei as maneiras como maridos e como esposas podem orar por seu cônjuge, como pais podem orar por seus filhos, como as pessoas podem orar pelas nações, e nesse livro, que é O Poder da Mulher que Ora, ela quer compartilhar como você pode orar por você. Chegou o momento de você orar por você de forma objetiva, de olhar para o seu caminhar, de olhar para o seu comportamento, de olhar para os seus pensamentos, de seguir adiante orando por você, para que você possa se fortalecer e, consequentemente, continuar na luta, orando pelos demais. Eu quero ajudá-la a se aproximar do seu Pai Celestial, a sentir os braços dele ao seu redor, a manter um coração reto diante dele, a viver na confiança de saber que se sente e que ele está dentro de você. Nossa, gente, que incrível, né? E que você está dentro da vontade dele de descobrir de modo mais completo quem ele a criou para ser. Será que você já descobriu de modo assim completo quem ele criou você? Para que ele criou você? Ele criou você para ser o quê? Para que você possa se encontrar na plenitude e na totalidade dele. Para que você possa alcançar aquilo que ele tem para você. E, em outras palavras, a autora vai nos mostrar como abranger com eficácia toda a sua vida em oração, de modo que você possa ter mais de Deus em sua vida. Uau! Mas ela faz uma pergunta aqui, por que é tão difícil orar por mim mesma? Você acha mais fácil orar pelos outros do que por você mesma. Eu sei que esse é o meu caso. Eu posso orar por meu marido, por meus filhos, por outros familiares, por conhecidos, por amigos, por pessoas que nem conheço e sobre os quais ouço falar no noticiário com muito amor. E com muita facilidade. Meu Deus. Isso porque ela identifica as necessidades dele de forma fácil. Mas as minhas são numerosas e por vezes complicadas e com frequência são difíceis de determinar e certamente não são fáceis de categorizar. Nós, mulheres, sabemos do que achamos precisar a maior parte do tempo. Nós somos capazes de reconhecer o óbvio. No entanto, muitas vezes nós estamos emocionalmente envolvidas demais com as pessoas ao nosso redor e com nossa vida diária para sermos capazes de descobrir como deveríamos estar orando por nós mesmas, além das necessidades imediatas e urgentes. E algumas vezes nós somos tão dominados pelas circunstâncias que nossa oração não passa de um pedido básico de socorro. Há momentos em que a sua vida parece estar fora de controle? É uma pergunta que nós precisamos considerar. Você se sente pressionada como se os dias estivessem tão ocupados que temesse estar perdendo qualidade de vida por causa disso? Você pensa que está deixando de lado uma ou mais áreas da sua vida por estar tentando desempenhar uma porção de papéis e preencher muitas expectativas? Eu também já passei por isso. Nossa, aqui ela traz uma clareza para nós incrível, porque ao longo do dia nós desempenhamos vários papéis.
Os nossos papéis que são desempenhados diariamente, será que esses papéis estão nos ocupando de tamanha forma que a gente não está tendo a oportunidade de verdadeiramente estarmos mais juntas de Deus? Eu não sei você, mas, por exemplo, eu, Márcia Macedo, sou mãe, sou esposa, sou advogada, aliás, estou advogada, estou empresária, estou palestrante, eu sou irmã, sou filha, sou tia. Então, são tantos os papéis. Estou secretária do lar, vamos considerar ainda, né? Em nome de Jesus isso vai mudar. Cozinheira. Quantos papéis a gente desempenha ao longo do nosso dia e essas ocupações acabam nos afastando daquilo que é mais importante, né? Você já sentiu como se a sua vida tivesse encalhada e você não consegue ir para alguma parte? Ou pior ainda, como se você estivesse andando para trás? Já houve momentos em que você perdeu a perspectiva do futuro? Ou será que você nunca teve? Será que você nunca parou para pensar no seu futuro e ter uma perspectiva sobre ele? Você já se perguntou se você pode de fato alcançar o propósito pleno e o destino que Deus tem para você? Já se perguntou sobre isso? Você já teve sentimentos de vazio, de frustração ou insatisfação? Eu também já senti todas essas coisas. Você deseja uma percepção maior da presença do Senhor em sua vida? Quer conhecer a Deus de modo mais profundo? Deseja servi-lo de uma forma melhor e mais completa, mas sente que não tem tempo, que não tem energia e oportunidade de fazê-lo? Você quer que suas orações sejam acompanhadas de maior fé, para que você possa ver maiores respostas a elas? Precisa de conhecimento e entendimento mais completo da palavra de Deus? Anseia por abrir seus braços e abraçar Jesus de túnica branca e tudo mais, e senti-lo abraçando você de volta? Eu também. A boa notícia é que esse é o modo como Deus quer que você se sinta. Deus deseja que almejemos a sua presença. Ele deseja que você encontre sua realização nele e em nada mais. Ele deseja que você caminhe perto dele. Deus deseja que você cresça em fé, em conhecimento da palavra dele. Ele deseja que você coloque todas as suas esperanças, todos os seus sonhos nas mãos dele. E confie que ele supra todas as suas necessidades. E quando você o fizer, o que vai acontecer? Deus vai abrir um depósito de bênçãos em sua vida. Isso porque tais coisas são a vontade dele para você. E, no entanto, nada disso acontece se não for através da oração. Aonde eu irei para que minhas necessidades sejam supridas? Toda mulher tem necessidades. Muitas de nós, porém, sentem-se culpadas por tentar supri-las por meio de outras pessoas, especialmente dos homens de nossa vida. Com muita frequência, nós esperamos que eles supram as necessidades que só Deus pode preencher. Então, nós ficamos decepcionadas quando eles não conseguem fazê-lo. Nós esperamos demais deles quando deveríamos colocar nossa expectativa em Deus. Minha amiga Lisa Bevere expressou isso muito bem quando disse que há séculos as mulheres têm batalhado e lutado com os filhos de Adão numa tentativa de conseguir que eles nos abençoem e afirmem o nosso valor. No entanto, essa luta nos deixa no mínimo frustradas. No final, não passa de um processo exaustivo e sem sentido no qual ambas as partes saem perdendo. A culpa não é dos filhos de Adão. Eles não podem nos dar as bênçãos que buscamos e nós os assustamos ao conceder-lhes tanto poder sobre nossa alma. Nós devemos aprender que as bênçãos das quais realmente precisamos vêm somente de Deus. Não seremos felizes até que façamos de Deus a fonte da nossa realização e a resposta aos nossos anseios. Deus é o único que deve ter poder sobre a nossa alma. Precisamos colocar nossas expectativas sobre o Senhor e não sobre outras coisas ou sobre outras pessoas. Eu sei que é mais fácil dizer do que fazer. Assim, nós começamos pela parte fácil. Vamos dizer a Deus: Senhor, busco em Ti tudo o que preciso da minha vida. Ajuda-me a colocar todas as minhas expectativas sobre Ti. Sempre que você se decepcionar porque suas necessidades não estão sendo supridas, converse consigo mesmo e diga: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Gente, aqui ela já coloca uma referência que está lá em Salmo 62,5, ou seja, na própria palavra de Deus, você entende
onde você precisa colocar a sua esperança, onde precisa estar a sua expectativa. Olha, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Se você tiver a oportunidade de estar com papel e caneta, já anota isso aí que é importante. Então, conte para Deus todas as suas necessidades e tudo o que está em seu coração e não se preocupe. Ele não vai ficar surpreso, ele não vai ficar chocado, porque ele já sabe. Jesus, Deus, ele só quer ouvir você dizer. Amém. Vivemos de milagre, isso mesmo, Sirlene. Mais do que apenas uma sobrevivente. Se você é como eu, não quer viver o tipo de vida em que mal consegue se aguentar, não quer simplesmente sobreviver a qualquer custo, encontrar uma forma de lidar com seu estado deplorável ou ir levando, você deseja ter a vida abundante da qual Jesus falou quando disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jó 10:10. Não queremos ser mulheres que ouvem a verdade, mas que raras vezes tomam uma atitude de fé para aplicá-la à sua vida. Não queremos lutar para sempre com a dúvida, com o medo, com a insegurança e com a incerteza. Nós queremos viver a vida de propósito e com um propósito. Achamos tedioso viver como bebês, tomando só leite. Nós queremos o alimento sólido da verdade de Deus para que a gente possa crescer e ter uma vida empolgante, ter uma vida produtiva. Nenhuma de nós gosta de andar em círculos, passando sempre pelo mesmo território e voltando para os mesmos problemas, para as mesmas frustrações, os mesmos erros e as mesmas limitações. Nós não queremos nos tornar calejados, endurecidos de coração, amargas, implacáveis, ansiosas, impacientes, desesperadas e indóceis. Nós não queremos acabar tendo uma atitude negativa que diz: minha situação jamais será diferente, pois não tem sido diferente há muito tempo. Isso aqui é aquela história de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, serei sempre assim. Pelo contrário, nós queremos romper qualquer círculo vicioso de derrotismo, de padrões de comportamento, de hábitos e sermos capazes de ir além de nós mesmas, de nossas limitações, de nossas condições. Nós queremos ser mais do que apenas uma sobrevivente. Queremos ser vencedoras. Eu quero ser vencedora. Você quer ser vencedora? Amém. Nós queremos fazer parte de algo muito maior do que nós. Meu Deus, eu quero, Senhor, fazer parte de algo que é maior do que eu. E eu espero que a minha irmã em Cristo, que está do outro lado também, tenha essa necessidade, que ela sinta esse desejo de viver algo maior que si. A gente quer estar ligado àquilo que Deus está fazendo aqui na terra de forma a dar frutos para o seu reino. Queremos a abundância de amor, de bênção de Deus. Nós queremos o pacote completo. É isso aí. Eu vou reivindicar esse pacote completo. E tudo que Deus tem para nós. E, no entanto, nós jamais seremos capazes de alcançar tudo isso. Essa qualidade de vida fora do poder de Deus. E só conseguiremos se estivermos em oração. Se orarmos. Então, como posso agir pelo poder de Deus? Todas nós já passamos por momentos em que nos sentimos completamente impotentes diante de nossas circunstâncias. Já mostramos a nós mesmos, vezes sem fim, que não temos o que é preciso para conseguir qualquer transformação permanente em nossa vida. Nós sabemos, sem sombra de dúvida, que nossos maiores esforços para mudar quem somos ou as circunstâncias de modo significativo ou duradouro não funcionam. Nós reconhecemos nossa necessidade de um poder exterior e muito maior que nós, mas há somente um único poder no mundo que é grande o suficiente para nos ajudar a nos superar e as dificuldades que enfrentamos, que é o poder de Deus. Sem o poder de Deus, nós não somos capazes de superar nossas limitações, nós não somos capazes de sair da nossa rotina interminável, nós não somos capazes de resistir com firmeza a tudo que se opõe a nós. Nós estamos condenados, sem o poder de Deus, a uma vida de mediocridade espiritual. E sem o poder do Espírito Santo de Deus operando em nós, nós não podemos ser libertados de todas as coisas que nos impedem de alcançar tudo que Deus tem para nós. Nós não queremos passar pela vida esperando para sermos resgatados de tudo que nos limita e que nos separa do que há de melhor em Deus. Nós queremos ser libertadas agora. Quem quer ser libertada agora? Eu quero ser libertada agora. Mas isso não pode acontecer se nos recusarmos a reconhecer o poder do Espírito Santo. Quando nós negamos os atributos do Espírito Santo, nos tornamos como aquelas pessoas das quais a Bíblia fala, que vivem tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3,5.
Transformamos-nos em cristãos profissionais que falam em crentes com um verniz de superficialidade que nos torna intocáveis e intocadas. Somos só fachada, sem conteúdo. Só perfeição, sem amor. Só julgamento, sem misericórdia. Só autoconfiança, sem nenhuma humildade. Só palavras, sem nenhuma lágrima. Só vida, sem poder e sem sentido. E nenhuma esperança de verdadeira transformação. E sem transformação, como podemos algum dia ultrapassar os limites, ultrapassar nossas limitações e ser instrumentos de Deus para alcançar o mundo ao nosso redor. E é isso que significa viver de verdade. Meu Deus. Deus deseja que compreendamos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Efésios 1:19. Ele deseja que conheçamos esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Efésios 1:20 e 21. Ele deseja que compreendamos que Jesus não é fraco para conosco, mas sim poderoso em nós. 2 Coríntios 13:3. Ele deseja que compreendamos que de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. E mesmo que nós também sejamos fracas, nós vivemos igualmente pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13:4. Deus deseja que entendamos que não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos conheçamos por que Deus nos foi dado gratuitamente. Reconheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Não posso fazê-la ver, nem levá-la a compreender o poder de Deus ou a maneira como o Espírito Santo deseja trabalhar em você. Está além de minhas capacidades e autoridade em sua vida. No entanto, você não precisa de mim para convencê-la, pois o Espírito Santo fará. E Jesus disse, o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Mas, antes de tudo, você precisa reconhecer o Espírito Santo e você precisa convidá-lo a mover-se livremente em você. Você precisa convidar o Espírito Santo a mover-se livremente dentro de você. Vamos fazer isso? Espírito Santo, nós te convidamos neste momento a se mover de forma sobrenatural em cada uma de nós, a se mover livremente em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós só podemos agir pelo poder do Espírito de Deus se antes nós tivermos recebido Jesus como Salvador. Você já recebeu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Se ainda não recebeu, esse é o momento de recebê-lo, de entender que é através dele é que se chega ao Pai, e assim o Espírito Santo possa trabalhar em você livremente. Então você precisa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Está em Efésios 3:19. Quando você tiver Jesus como Rei de sua vida, você virá conhecê-lo como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Pelo fato do Espírito Santo estar em nós, o seu poder está em nós, ele pode fazer mais em nossa vida do que somos capazes de pensar e pedir. Isso não é fantástico? Estar cheia do Espírito Santo não é algo que acontece contra a nossa vontade. É algo para o que precisamos estar abertas, algo que precisamos desejar, algo que precisamos pedir. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele a que nos pedirem. Nós podemos escolher se vamos ser enchidos pelo Espírito Santo ou não. Nós precisamos pedir a Deus que o faça. Lucas 11:13. Eu não vou entrar nas várias doutrinas sobre o Espírito Santo, diz a autora. Parece que há tantas doutrinas quanto há denominações. Tudo que eu estou pedindo é que você reconheça o Espírito Santo de Deus como o poder de Deus e que Deus irá enchê-la com seu Santo Espírito
a fim de que ele possa lhe dar poder para alcançar tudo o que ele tem para você. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. A vida corre melhor quando fazemos o que a Bíblia diz. O poder de tornar-se tudo o que Deus criou para ser. Hoje, cada vez mais mulheres cristãs estão recebendo a oportunidade de se tornar tudo o que foram criadas para ser. Estão dirigindo-se a diferentes áreas de trabalho e de ministério, estão causando um impacto na vida daqueles que Deus coloca em sua esfera de influência. Estão aprendendo a confiar no poder de Deus para prepará-las e abrir as portas. Também estão se dando conta de que não são apenas um elemento secundário na ordem da criação de Deus, mas sim que foram criadas com um propósito especial. Cara, se você ainda não se deu conta disso, aproveita esse momento. Você foi criado para um propósito especial. Uau! Pode não saber exatamente, você até pode não saber exatamente qual é o seu propósito ou todas as suas implicações, mas saberá fazer o bem aos outros e glorificar a Deus. Um motivo importante pelo qual as mulheres estão alcançando a plenitude do que Deus tem para elas é o fato de os homens estarem assumindo sua autoridade e liderança espiritual. Essa é uma resposta a orações de inúmeras mulheres e algo pelo qual nós devemos louvar a Deus. As mulheres precisam de cobertura espiritual. Quando ela é feita corretamente, com força, humildade, bondade, respeito e entendimento, e não com abuso, arrogância, egocentrismo, crueldade, aspereza ou desamor, torna-se um lugar de segurança para a mulher. Estar dentro da ordem correta em nossa vida é algo a ser almejado. A Bíblia diz: deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na sua cabeça como sinal de autoridade. 1 Coríntios 11:10. Isso significa autoridade espiritual e é muito importante. Todos devem se submeter à autoridade divinamente apontada. Faz parte da ordem de Deus. Ele não derramará sobre nossa vida tudo o que tem para nós. Presta atenção no que eu vou ler agora para vocês. Deus não derramará sobre a sua vida, sobre a minha vida, tudo que Ele tem para mim, tudo que Ele tem para você, até que nós estejamos em um relacionamento certo, com as devidas figuras de autoridade com Deus, que Deus colocou sobre nossa vida. Elas estão lá para nossa proteção e para o nosso benefício. O poder de Deus é precioso e poderoso demais para ser liberado numa alma insubmissa. E nós devemos nos preocupar com isso. Mas sim, nós devemos, não devemos nos preocupar sobre isso. Nós devemos sim orar sobre isso. E ela está nos indicando para nós vermos lá no capítulo 9, nós vamos chegar lá. As promessas de Deus para você. Muitas vezes nem chegamos perto do que Deus tem para nós, pois não entendemos o que Ele tem para nós. Pode ser que nós saibamos que Ele deu muitas promessas para a nossa vida, mas se não sabemos exatamente quais são, não podemos ter uma visão clara de nossa situação. Pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Caraca, olha a nossa responsabilidade. Coparticipantes da natureza divina. Em mim e em você existe uma natureza divina. 2 Pedro 1, capítulo 1, versos 3 e 4. Precisamos conhecer essas promessas bem, para tê-las sempre na mente e no nosso coração. E, na verdade, quanto mais profundamente estiverem gravadas em nossa alma, melhor será para nós. Isso porque o inimigo de nossa alma, ela tentará roubá-la de nós. Ele não deseja que saibamos a verdade sobre nós mesmas. Assim, nós devemos nos apegar a essas promessas com todas as nossas forças. Nós devemos nos agarrar a elas com unhas e dentes e recusar a abrir mão das promessas. E por esse motivo, ao final de cada capítulo desse livro, há uma seção chamada As Promessas de Deus para mim. Nela encontram-se relacionadas promessas importantes da palavra de Deus que se aplicam ao assunto em questão. Eu quero que você as declare em voz alta, diante de todos os obstáculos
a fim de apagar qualquer dúvida sobre essas verdades inestimáveis para a nossa vida. Ao ler cada uma dessas promessas, identifique o que a promessa de Deus naquele trecho bíblico, em particular, significa especificamente para você e para a sua vida. Em alguns casos, identifique qual é a promessa que se encontra implícita nesse trecho. Veja, por exemplo, o versículo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A promessa implica aqui de que se você vigiar e orar, não cairá em tentação. Embora a maior parte das promessas de Deus seja agradável e positiva, algumas não são, pois consistem em advertências para nós. E como dizer a uma criança: se você fizer isso, haverá uma recompensa, mas se você fizer aquilo, eu prometo que haverá consequências desagradáveis. Pelo fato de Deus cumprir todas as suas promessas, é importante conhecê-las bem. Hora de ir em frente. Apesar de muitas vezes parecer este o caso, não há nenhuma época sequer de sua vida em que nada esteja acontecendo. Isso porque, quer você perceba, quer você não perceba, quer você nunca está parada, ou está indo para frente, ou está escorregando para trás, ou está se tornando mais parecida com Cristo a cada dia, ou está cada vez menos parecida com Ele, não existe uma posição neutra no Senhor. É justamente por isso que a autora fez esse livro, que ela escreveu esse livro. Ela quer que você ande para frente. Não quer que despertemos um dia e nos demos conta de que nunca lançamos bons alicerces nas coisas de Deus, ou que não protegemos os alicerces que tínhamos com orações. Quero que andemos para frente ao passar tempo precioso todos os dias, com aquele que ama a nossa alma. Quero que tenhamos paixão por Deus. Quero que descubramos o que devemos fazer e então coloquemos mãos à obra. Não se trata de conseguir coisas de Deus, apesar de Ele ter muitas coisas que deseja nos dar. Trata-se de estar em Deus e permitir que Deus esteja em nós. Trata-se de deixar que Ele nos torne completas. Quando vivemos dessa forma, de acordo com a palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, então nós podemos confiar que estamos no lugar certo e na hora certa e que o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar a sua vontade em nossa vida. Podemos confiar que Ele está nos levando à vida de plenitude e bênçãos que Ele tem para nós. Então vamos lá? Minha oração a Deus. Senhor, Tu disseste em Tua palavra que quem crê em Ti terá rios de água viva fluindo do seu coração. João 7,38. Creio em Ti e anseio por Tua água viva fluindo em mim, e por meu intermédio hoje e todos os dias de minha vida, eu convido o Teu Espírito Santo para me encher novamente nesse instante. Assim como a primavera se renova constantemente com água fresca, de modo que permaneça pura, peço-te que Tu me renoves da mesma forma no dia de hoje. Tua palavra diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Senhor, estou ciente de que não sei orar como preciso, nem com a frequência que desejo, mas convido-te, Espírito Santo, a orar por meu intermédio, a ajudar-me em minha fraqueza, ensinar-me as coisas que não sei sobre ti. Tenho uma consciência intensa do quanto eu preciso do teu poder para transformar-me e as minhas circunstâncias. Não quero viver uma vida ineficaz, quero viver no poder dinâmico do teu Espírito. Não quero ter uma vida espiritual de segunda categoria, quero ser vitoriosa. Tu pagaste o preço para que eu fosse tua. Ajuda-me a viver de acordo com isso. Tu traçaste um rumo para a minha vida, a fim de que eu pudesse ser moldada por ti. Ajuda-me a agir de acordo com isso. Tu possibilitaste que eu derrotasse o meu inimigo. Ajuda-me a não esquecer disso. Tu enviaste o Espírito Santo para que eu pudesse viver em poder. Ajuda-me a cumprir essa promessa. Tu deste tua vida por mim, porque tu me amaste. Ajuda-me a fazer o mesmo por ti. Coloco todas as minhas expectativas sobre ti, Senhor. Arrependo-me das vezes em que esperei que outras pessoas ou coisas suprissem minhas necessidades quando deveria ter me voltado para ti.
Sei que tu és o único que pode tornar-me plena, pois tu és tudo de que preciso. Tudo que sempre desejei em minha vida pode ser encontrado em ti. Ajuda-me a lembrar de não viver por minhas próprias forças, mas pelo poder de teu Espírito que habita em mim. Perdoa-me pelas vezes que me esqueci de fazê-lo. Capacita-me para que eu possa crescer nas coisas de teu reino, a fim de que me torne uma filha tua completa, devidamente ativa, contribuinte e produtiva, indo em frente e alcançando teu propósito para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Uau! As promessas de Deus para mim e as promessas de Deus para você. Olha só as promessas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 14. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Eu poderia parar aqui, tá? Mas o meu propósito, e eu acredito que é interessante para nós, é que a gente possa ler um livro por semana. E para que a gente possa ler um livro por semana, nós precisamos seguir... o meu modo de dividir o livro é dividi-lo pelo número de dias que nós temos ao longo da semana. Hoje, segunda-feira, a gente está considerando como se fosse o primeiro dia, apesar de o primeiro dia ser ontem, né, domingo. Então, de segunda a domingo, a gente pega o livro, considera a quantidade de páginas, divide pelo número de páginas e cada dia a gente tem uma quantidade X para lermos. Então, considerando que tem 225 páginas, uma média de 35, 37 páginas por dia. Estamos na página 22, vamos avançar mais um pouco para que a gente consiga alcançar esse objetivo e já na próxima semana começar um novo livro, continuando a nossa jornada de leitura. Vamos lá? Senhor, faz-me andar mais perto de Ti. Antes de vir a conhecer o Senhor, eu estava envolvida num tipo de ocultismo, diz a autora, religiões orientais e da nova era. Buscava a Deus em cada uma delas, na esperança de encontrar algum sentido ou propósito para minha vida. Estava desesperada para encontrar uma saída para a dor emocional, o medo e a depressão que sentia diariamente desde a infância. Pensava que certamente havia um Deus e se eu conseguisse ser boa o suficiente para me aproximar dele, talvez algo de sua grandeza pesasse para mim e então eu me sentiria melhor comigo mesma e com a vida. É claro que jamais consegui fazer isso, pois os deuses que eu procurava eram distantes, eram frios e alheios a mim. Isso me deixava ainda mais deprimida, pois fui criada por uma mãe que era distante, por uma mãe fria, por uma mãe alheia, sem contar que era também abusiva, assustadora e cruel. Mais tarde foi diagnosticada que ela sofria de uma doença mental, e de lá para cá eu já a perdoei por tudo que sofri em suas mãos. Ainda assim, as memórias de minha infância acumularam-se e numa avalanche de dor desabaram sobre mim de modo tão insuportável que acabei sendo sufocada por minha própria aflição e esmagada por um desespero suicida. Mas foi ali, no ponto mais baixo de minha vida, quando estava com 28 anos de idade, que descobri quem é Deus verdadeiramente e recebi Jesus como meu Salvador. Essa decisão deu início a um processo de libertação, um processo de cura e restauração que jamais imaginei ser possível. Quando recebi o Senhor e comecei a sentir sua vida operando dentro de mim, eu pude ver qual era o elemento comum de todas as outras religiões e práticas com as quais eu havia me envolvido. Essa semelhança era que os deuses de cada uma daquelas religiões não tinham poder de salvar ou transformar uma vida humana. No entanto, o Deus da Bíblia, ele podia, porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Quando nós o encontramos e o recebemos, seu Espírito vem habitar dentro de nós. Pelo poder de seu Espírito, ele nos transforma de dentro
para fora e muda miraculosamente nossas circunstâncias e nossa vida. Realmente é um milagre quando Deus faz essa transformação. Eu também descobri que Ele é um Deus que pode ser encontrado. É um Deus que pode ser conhecido. Um Deus que deseja estar perto de nós. Por isso Ele se chamou Emmanuel, que significa Deus conosco. No entanto, Ele se chega a nós à medida que nos achegamos, que nos chegamos a Ele. Tiago 4:8. Se eu pudesse me sentar para conversar com você sobre sua vida, eu lhe diria que se recebeu o Senhor, a resposta para aquilo de que precisa está dentro de você. Isso porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E Ele a conduzirá em todas as coisas e lhe ensinará tudo o que você precisa saber. Ele transformará você e suas circunstâncias, além de seus sonhos mais fantásticos, se você desistir de tentar fazê-lo sozinho. E deixar que Ele o faça do jeito dele e no tempo dele. Não é pela nossa força, tá? Aqui a gente percebe que nós precisamos verdadeiramente nos despojar e nos acalmar e entregar nas mãos do Pai, do Espírito Santo, para que Ele faça do jeito dele sobre as nossas vidas. Não se trata de lutar para ser boa o suficiente a fim de se aproximar de Deus, pois não há como qualquer um de nós conseguir isso. É uma questão de deixar que toda a bondade de Deus esteja dentro de você. Trata-se de chegar a Deus e de senti-lo chegando-se a você. Trata-se de um relacionamento íntimo com Deus e da plenitude que será operada em você como decorrência, como consequência. Sei o que você quer. Eu passei 3 dos últimos 4 anos viajando por todos os Estados Unidos, falando a grupos de mulheres, em quase todos os lugares, aonde fui durante esse tempo. Fiz uma pesquisa para um livro que estava escrevendo chamado O Poder do Marido que Ora. Desejava saber de que maneira as mulheres mais queriam que orassem por elas. Suas respostas não foram surpreendentes, mas o fato de serem unânimes em todas as cidades e estados foi incrível. A primeira necessidade pessoal de todas as mulheres pesquisadas era crescer espiritualmente e ter um relacionamento profundo, forte, vital e transformador, cheio de fé com Deus. A certa altura, parei de fazer a pesquisa, pois os resultados eram sempre os mesmos. Havia captado a mensagem. Estou certa de que você, assim como eu e muitas outras mulheres, deseja um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo e amoroso com Deus. Você não estaria lendo, ouvindo esse livro? Nossa. Desculpa, gente. Estou certa de que você, como eu e muitas outras mulheres, desejam um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento amoroso. E você não estaria lendo, você não estaria ouvindo esse livro se esse não fosse o caso. Você, assim como eu, anseia pela proximidade, pela ligação, pela afirmação de que você é boa, de que você é desejável. No entanto, Deus é o único que pode lhe dar tudo isso o tempo todo. Suas necessidades, os seus anseios mais profundos só serão preenchidos em um relacionamento íntimo com Ele. Nenhuma pessoa chegará mais fundo em seu ser do que Deus. Ninguém jamais virá conhecê-la tão bem ou amá-la tanto quanto o Pai. Esse anseio insaciável que você sente, o vazio que você deseja que aqueles ao seu redor preencham, foi colocado em você por Deus para que Ele possa preenchê-lo. Só Deus pode preencher o vazio que há dentro de mim, que há dentro de você. Deus deseja que ansiemos por Ele, e quando nos damos conta de que é a Ele que queremos, nos tornamos livres. Somos livres para identificar os anseios, para identificar a solidão e o vazio dentro de nós, como um sinal de que nós precisamos nos chegar a Deus com braços abertos e pedir que Ele nos preencha com mais dele. No entanto, esse relacionamento profundo e íntimo com Deus, que todos nós desejamos, sem o qual nós não podemos viver, não acontece por acaso. É preciso buscá-lo, é preciso orar por ele, alimentá-lo e cuidar dele como um tesouro. Tudo isso deve ser feito continuamente, constantemente. E existem 5 maneiras eficazes de saber se o seu relacionamento com Deus ele é superficial ou não. Vamos lá? Quais são essas maneiras? Primeiro,
Se você segue o Senhor só por aquilo que Ele pode fazer por você, então seu relacionamento com Ele é superficial. Se você o ama o suficiente para lhe perguntar o que você pode fazer por Ele, então seu relacionamento está se aprofundando. Segundo aspecto. Se você só fala com Deus quando as coisas estão difíceis ou quando você precisa de algo, então seu relacionamento é superficial. Se você se pega orando a Ele várias vezes por dia simplesmente porque ama estar na presença dEle, então seu relacionamento está se aprofundando. Se você fica zangada, e tem 3, tá? Se você fica zangada ou decepcionada com Deus quando Ele não faz o que você quer, então seu relacionamento com Ele é superficial. Mas se você é capaz de louvar a Deus, independentemente do que está acontecendo em sua vida, então seu relacionamento com Ele está se aprofundando. 4. Se você ama a Deus só por causa daquilo que Ele faz, então, amiga, seu relacionamento é superficial. Mas se você ama a Deus e o teme por quem Ele é, então seu relacionamento com Ele está se aprofundando. E 5. Se você acha que precisa implorar a Deus ou convencê-lo a responder às suas orações, então o seu relacionamento é superficial. Mas se você acredita que Deus deseja responder às suas orações, as orações que você faz, de acordo com a vontade dEle, então seu relacionamento com Ele está se aprofundando. Nossa, incrível. Um tempo sozinha com Ele. É impossível nos chegarmos a Deus e conhecê-lo bem ou desenvolver o tipo de relacionamento que desejamos se não passarmos um tempo sozinhas com Ele. É nesses momentos particulares que somos renovados, fortalecidas e revigoradas. E nesse momento que conseguimos ver nossa vida da perspectiva de Deus e descobrir o que é verdadeiramente importante. É nessas ocasiões que compreendemos a quem pertencemos e em quem cremos. Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração. Contudo, se você não se distanciar da agitação de seu dia e passar um tempo sozinha com Ele em quietude, em solitude, você não vai ouvi-lo. O próprio Jesus, ele passou um bom tempo sozinho com Deus. Se havia alguém que podia dar um jeito de não fazê-lo, certamente era Ele. Quanto esse tempo deve ser ainda mais importante para nós? Eu sei que reservar um tempo para orar a sós pode ser difícil, especialmente quando o inimigo de nossa alma não deseja que você consiga. Mas se você fizer disso uma prioridade, reservando um horário específico para orar diariamente, talvez anotá-lo em sua agenda, como faz com qualquer outro compromisso importante, e tiver a determinação de cumprir esse compromisso com Deus, você verá suas orações sendo respondidas como nunca. Gente, olha a dica que a autora está nos dando aqui. E eu vou dizer para você uma coisa extraordinária. Estamos lançando um planner para que você possa, em 2023, viver o melhor ano da sua vida. E nesse planner, que é um planejamento, você pode inserir ali o seu momento com Deus. E de forma constante, naquele mesmo horário, sempre buscar ali a presença de Deus. Então você precisa reservar um horário para que você possa desenvolver essa intimidade ainda mais com Deus. Assim como qualquer outro compromisso importante. Isso é interessante, isso faz totalmente diferença e com certeza vai fazer a mudança e a transformação que nós precisamos. Lembre-se de que se você não tem orado muito, você não pode esperar que as coisas mudem de uma hora para outra. Leve um tempo para conseguir que o enorme transatlântico, que é a sua vida, né? Vamos considerar a nossa vida como transatlântico. Leva um tempo para que ele faça a volta e tome outro rumo. Ele não muda imediatamente de posição no momento em que você começa a virar o leme na direção. Na verdade, é possível que a princípio você não veja praticamente nenhuma mudança. O mesmo acontece com a oração. A oração ela pode fazer sua vida mudar totalmente de rumo, mas isso não acontece sempre no momento em que você diz suas primeiras palavras. Pode levar algum tempo de oração contínua até que de fato você comece a observar uma mudança de cenário. Isso é normal, portanto não desista. O que a autora quer dizer aqui para nós? Nós temos a disposição de querer tudo de imediato, né? Essa maneira que nós temos, nós crescemos com tudo acontecendo de forma imediata, mas a autora diz, olha, não é de imediato que vai acontecer essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Você precisa desenvolver, você precisa ter uma constante. E não desanima, continua firme, continua fazendo as suas orações, porque isso é normal. O que a gente precisa fazer é não desistir. Você não pode desistir daquilo que Deus tem para você
E para que a sua vida seja transformada, você precisa verdadeiramente ter uma constante de oração, um tempo reservado para o Senhor, buscá-lo de forma contínua, preferencialmente naquele mesmo horário, para que você possa desenvolver um hábito, porque se não for assim, a gente não consegue ter essa intimidade com o Senhor. Então logo você estará a pleno vapor numa nova direção. E muitas vezes as pessoas elas desistem pouco antes de conseguirem ver o novo horizonte de orações respondidas. Lembre-se que esta viagem não é apenas uma voltinha ao redor da Bahia, é um cruzeiro para toda a vida rumo ao seu destino. Desistir não é uma opção. Nossa, fantástico. Agora nós vamos para o subtítulo que diz assim: atribuindo os devidos nomes. Você às vezes tem dificuldade de se lembrar de nomes? Eu tenho. Especialmente quando encontro muitas pessoas ao mesmo tempo. Posso me lembrar dos nomes e dos rostos em separado, mas nem sempre junto os dois de forma correta. Isso pode me complicar. E com Deus, a situação é outra. Ele tem apenas um rosto, mas muitos nomes. No entanto, se não conhecemos todos os seus nomes, pode ser que a gente não compreenda todos os aspectos de seu caráter. Deus tem literalmente centenas de nomes. Algumas vezes... Olá, Marilda, seja bem-vinda. Algumas vezes, porém, parece que nós encontramos dificuldade em lembrar de alguns fundamentos, de alguns nomes fundamentais. Pode ser que nos esqueçamos de um, exatamente quando nós precisamos lembrá-lo. Por exemplo, pode ser que nós pensemos em Deus como nosso Pai Celestial, mas nos esqueçamos de que Ele é nosso marido, de que Ele é nosso amigo, ou talvez nos lembremos dele como Consolador, mas nos esqueçamos de que Ele é nosso libertador. Pode ser que pensemos nele como nosso protetor, mas não nos lembremos de que Ele é médico dos médicos. Algumas pessoas não pensam que Deus é mais do que seu Salvador ou que em si é mais do que merecemos. No entanto, Deus quer ser ainda mais do que isso para nós. Ele deseja que conheçamos todos os aspectos de seu caráter, pois a maneira como identificamos Deus afetará o modo como vivemos a vida. Cada um dos nomes de Deus na Bíblia representa uma das formas com que Ele deseja que confiemos nele. Você confia que Ele é sua força? Salmos 18:1. Ele é sua paz? Efésios 2:14. Ele é aquele que exalta sua cabeça quando você está abatida? Salmos 3:3. Ele é seu purificador? Mateus 3:2-3. Ele é sua sabedoria? 1 Coríntios 1:24. Ele é seu conselheiro? Salmos 16:7. Seu lugar de descanso? Jeremias 56. Cada um dos nomes dele é sagrado. E é dessa forma que nós devemos tratar cada um deles. Quando eu trabalhava com entretenimento secular em Los Angeles, eu ouvia a palavra de Deus umas 100 vezes por dia, dita com leviandade por pessoas sem qualquer reverência ou compreensão acerca do Senhor. Foi só quando aceitei Jesus, que percebi como a palavra se tornava uma imprecação quando tratada de modo profano. Usar o nome de Deus em vão traz uma maldição sobre quem o profere, pois é desobediência a um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Uau! Também é uma violação do maior mandamento de Deus que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Ninguém que ama a Deus usa o nome dele em vão. Uau, gente! No entanto, a mesma palavra Deus, quando proferida em amor por alguém que o reverencia, tem em si grande poder. Poder de salvar, de curar, de prover, proteger e muito mais. Usá-la de modo profano impede que justamente essas coisas venham a fluir em nossa vida. E também há grande poder em cada um dos nomes de Deus. E quando ditos com fé, com amor, com entendimento, com reverência, trazem uma bênção e aumentam a sua fé. Por exemplo, o nome de Deus é sempre um refúgio seguro quando se precisa de socorro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. Se você está doente, corra para o médico dos médicos. Se não tem como pagar suas contas,
corra para o Senhor que provê. Se você está com medo, corra para seu refúgio. Se você está passando por uma fase de escuridão, corra para a luz perpétua. Ao dizer o nome dele com reverência e agradecimento, você o convida a ser aquela designação para você. Muitas vezes há tanta coisa que não temos em nossa vida simplesmente porque não reconhecemos Deus como a resposta para aquela necessidade. Como você pode ser curada se não reconhece que Deus é o médico dos médicos? Na lista abaixo eu incluí apenas 30 nomes de Deus, mas existem centenas em sua palavra. Apesar de ser um só Deus, ele tem tantas dimensões que, a fim de sermos capazes de compreender todas elas, deu a si mesmo muitos nomes diferentes. É a única maneira de nós, que somos tão pequenas, conseguirmos começar a entender Deus, que é tão grande. Eu sugiro que toda vez que você deparar com outro nome para Deus na Bíblia, sublinhe, anote na margem ou acrescente a uma lista. Isso fará lembrar de quem Deus deseja ser para você. Ao ler a lista abaixo, convide Deus a ser cada um desses nomes para você de uma forma nova, real e transformadora. Você está preparado para isso? Está preparado para conhecer os tantos nomes que Deus tem? Para que você possa fazer uso no momento certo, no momento oportuno? A hora é agora. Assim como esse será para mim o primeiro contato e eu espero que verdadeiramente esses 30 bons nomes pelos quais nós podemos chamar a Deus, a gente possa usufruir no momento certo e oportuno para que não coloquemos ou falemos o nome de Deus em vão. 1. Aquele que sara, Salmo 103:3. Outro nome, Redentor, Isaías 59:20. Libertador, Salmo 75. Minha fortaleza, Salmos 43:2. 5. O Senhor é refúgio. Eu acho que aqui JL, não sei, gente, depois a gente pesquisa. JL 3:16. Amigo, Jó 15:15. Advogado, 1 João 2:1. Refrigério, Salmos 23:3. Pai da eternidade, Isaías 9:6. Amor, 1 João 4:16. Mediador, 1 Timóteo 2:5-6. Minha cidadela, Salmos 18:2. Pão da vida, Jó 6:35. Esconderijo, Salmos 32:7. Luz perpétua, Isaías 60:20. Torre forte, Provérbios 18:10. Redil, Jeremias 50:6. Espírito da verdade, Jó 16:13. Refúgio contra a tempestade, Isaías 25:4. Vida eterna, 1 João 5:20. Senhor que provê, Gênesis 22:14. Senhor da paz, 2 Tessalonicenses 3:16. Água viva, Jó 4:10. Meu escudo, Salmo 144:2. Marido, Isaías 54:5. Auxílio, Hebreus 13:6. Maravilhoso conselheiro, Isaías 9:6. O Senhor que te sara, Êxodo 15:26. Esperança, Salmo 71:5. Deus de consolação, Romanos 15:5. Meu Deus. Gente, quantos nomes aqui que a gente pode ter mais intimidade, chamá-lo no momento certo, na situação oportuna, para que a gente não diga o nome dele em vão. E se você repassar essa lista de nomes periodicamente e disser cada um deles em voz alta, agradecendo a Deus por sê-lo para você, você ficará admirado como sua fé vai crescer e como você se sentirá bem mais próxima de Deus. Uau! Depois eu vou colocar essa lista de nomes lá no Instagram para que você possa fazer uso constantemente. Minha oração a Deus, Senhor, eu acho que a gente pode finalizar agora com essa oração, tá? Aí amanhã a gente vai continuar aqui nas promessas que Deus tem, ou melhor, vamos falar das promessas e amanhã a gente continua nesse item 2, falando sobre o Senhor, purifica-me e faz meu coração reto diante de ti. Amém? Então vamos para a oração a Deus. Senhor, chego-me a ti no dia de hoje, grata porque tu te chegarás a mim conforme prometeste em tua palavra, Tiago 4:8. Eu anseio por habitar em tua presença e meu desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo. Quero te conhecer de todas as maneiras que tu podes ser conhecido. Ensina-me o que preciso aprender
a fim de conhecer-te melhor. Eu não quero ser uma pessoa que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade, como 2 Timóteo 3,7. Quero saber a verdade sobre quem tu és, pois sei que tu estás perto de todos os que te invocam em verdade. Salmos 145:18. Estou aberta para aquilo que tu desejas fazer em minha vida. Não quero me limitar ao deixar de reconhecer-te de todas as maneiras possíveis. Declaro nesse dia que tu és aquele que sara, meu libertador, meu redentor e meu consolador. Hoje, eu preciso que tu sejas, especialmente, meu lugar seguro. Creio que tu serás isso para mim. Deus, ajuda-me a reservar um tempo a cada dia para estar contigo a sós. Capacita-me para que eu consiga resistir e eliminar tudo que poderia servir de impedimento. Ensina-me a orar conforme tu desejas. Ajuda-me a aprender mais sobre ti. Senhor, tu disseste, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jó 7,36. Tenho sede demais de ti, pois estar sem ti é como viver em estiagem. Chego-me a ti no dia de hoje e bebo profundamente do teu espírito. Eu sei que tu estás em toda parte, mas sei que também há manifestações mais profundas da tua presença que desejo experimentar. Faz-me estar mais perto de ti, para que eu possa habitar em tua presença como nunca. Amém. As promessas de Deus para mim e as promessas de Deus para você. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4,8. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12, 32. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Que Deus possa estar transformando a sua vida, transformando o seu dia. Que hoje seja um grande dia, um dia de reflexão, onde você possa estar refletindo principalmente sobre os nomes que Deus tem, né? E qual é o nome que você pode chamar. Para hoje, escolha, dentre a lista que eu vou disponibilizar aí no Instagram, qual é o nome que você vai chamar por Deus hoje. E ao longo de todo esse dia, o meu desejo é que, assim como eu, você esteja atenta à voz do Espírito, observando o que Deus tem para ti, confiando nele. Porque seja o que for e como for, Deus está contigo. E ele quer ainda mais intimidade. E eu creio que você é capaz de buscar essa intimidade. Essa é a minha oração e eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando com você. Obrigada por estar comigo até aqui. Quem está comigo, deixa eu ver aqui no Vivi, Marilda, Sirlene, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu finalizar aqui no Instagram. Deus abençoe a todos que estão no Instagram. Vou finalizar aqui, tá? Beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.